Fala galera, tudo bem? Meu nome é Kinda Lins, sou professora do Lins Concursos. Hoje vou explicar para vocês como funcionam os tempos verbais na língua inglesa, ok? Mas antes de qualquer coisa, eu vou pedir para você clicar no sininho para você ativar o sinal de quando vai ter vídeo novo. Vou pedir para você se inscrever também no nosso canal e você nos seguir no YouTube, no Instagram e no Facebook, tá bom? Bom, vamos lá. Primeira coisa, quero que vocês entendam o seguinte. Os tempos verbais em inglês, que são 14, são muito mais fáceis de ser compreendidos do que na língua portuguesa. Ah, mestre, mas a senhora fala isso porque a senhora é professora de inglês. Eu falei, não. Os alunos, quando falam para mim, sempre falam, não. Eles são mais fáceis de compreender porque a forma de você ligar o tempo verbal à ação, ela é mais, como eu posso dizer, não precisa ir por osmose. Você, quando pensa no tipo de ação que você quer representar, você consegue ligar o tempo verbal. Como assim? Nós temos presente, passado e futuro, correto? Dentro do presente, do passado e do futuro, eu tenho variações de tempos verbais. Por quê? Exemplo 1. Se eu falo, Kinda é uma professora negra. Isso é um presente? Correto. Só que é uma característica, correto? Vamos ao segundo exemplo. Se eu falo, Kinda dirige rápido, eu também tenho uma ação presente? Tenho. Eu também vou ter uma ação presente. Só que qual é a diferença da frase 1 para a frase 2? Kinda é uma professora negra, eu vou ter aí uma característica de boa. Na frase Kinda dirige rápido, eu tenho um hábito. Mestre, como que eu vou saber qual tipo de presente que é? Aí que você vai começar a entender a língua inglesa. Olha só, em inglês, os tempos verbais se separam em tempos verbais simples, tempos verbais contínuos, ou você pode também falar progressivos, e tempos verbais perfeitos. Eu tenho essas 3 ramificações. Então, dentro do presente, eu vou ter presente simples, presente contínuo e presente perfeito. Dentro do passado, eu vou ter passado simples, passado contínuo e passado perfeito. Dentro do futuro, eu vou ter futuro simples, futuro contínuo e futuro perfeito. Tá, mestre, mas e daí? Como que eu vou identificar? Você vai identificar de acordo com o segundo nome dos tempos verbais. Se eu falo assim, um exemplo, eu estou comendo peixe. Bom, essa ação caracteriza-se por presente. Então, eu já sei que o meu primeiro nome tem que ser present, ok? A ação comendo, ela caracteriza-se por uma ação que está acontecendo no momento, não é isso? E aí, tudo que estiver acontecendo no momento da oração, como vocês sabem, vai ser contínuo. Então, vai ser presente contínuo. Tudo bem? Exemplo 2. Kinda é uma professora negra. Essa ação não tem contexto com nenhum outro tempo verbal. Como assim? Se eu falo, Kinda vem estudando muito, eu tenho quantos tempos verbais aí inclusos? Eu tenho 2. Eu vou ter presente e passado, porque se eu venho praticando uma ação, é porque essa ação começou e se estende até agora. Só que na frase Kinda é uma professora negra, eu não tenho nenhum outro tempo verbal incluído. Ou seja, nessa ação, eu só tenho só uma característica. Ponto. Então, o meu tempo verbal tem que ser simples. Por quê? Porque eu não tenho uma ação que está sendo contínua, eu não tenho uma ação que tem 2 tempos verbais inclusos, ou não tenho uma ação que tem 2 momentos envolvidos na oração, eu tenho somente uma característica. Então, essa característica tem que ser simples. Se eu falo que ainda é porque é presente simples. Então, o que eu quero dizer? De acordo com o nome, com as nomenclaturas dos tempos verbais, você consegue ligar ao que você quer dizer. Entende? Se eu quero falar assim, hoje está quente em Salvador, eu tenho presente, porque eu falei está. Eu não tenho nenhuma ação contínua,
ninguém está praticando uma ação, então vou descartar o contínuo. Não tenho dois tempos verbais ou duas situações envolvidas na ação, então vai ser simples. Tudo bem? Espero que vocês estejam entendendo. Bom, vamos continuar aqui. O que acontece? No presente simples, eu vou usar esse tempo verbal para quê? Eu vou usar esse tempo verbal para fatos, tudo bem? Verdades universais, hábitos, situações atuais e futuro com horário fixo. Como assim? Vamos olhar aqui o exemplo. I am black. Eu sou negra. Isso é um fato. Então eu vou usar o presente simples para falar dessa ação. Tudo bem? Verdades universais é aquilo que é no mundo todo. The sun is hot. O sun, eu ia falar o sun de Salvador. O sol de Salvador, ele é mais quente que o sol do Rio Grande do Sul? Se você falou sim, por favor, sai de sala. Brincadeira. É o mesmo sol para todo mundo. Então, isso é uma verdade universal. Na frase I work every week, toda semana eu trabalho. O que eu tenho aí? Eu tenho uma ação habitual. Tudo bem? My train leaves at 6. Meu trem sai às 6. Se eu falo que meu trem sai às 6, meu trem não saiu já. Ele vai sair. Mas como aquele horário é pré-estabelecido, sempre é o mesmo horário, eu vou usar o presente simples. De boa? Ok, vamos aos verbos auxiliares. Aí eu pergunto assim em sala de aula. Criatura, para que serve o verbo auxiliar? Ah, mestre, serve para auxiliar. Jura? Óbvio, o nome dele é verbo auxiliar. Eu quero que você me explique por que os tempos verbais em inglês têm os verbos auxiliares. Bom, lembra que eu iniciei a aula dizendo que eu tenho presente, passado e futuro, e dentro desse presente, passado e futuro eu tenho ramificações de acordo com a ação? Pois bem, os verbos auxiliares servem para você conseguir identificar essas ramificações. Já que eu tenho vários tipos de presente, passado e futuro, eu preciso saber identificar que tipo de presente, passado e futuro eu estou lidando ali. Então, se eu falo Kinda tem uma filha, isso é uma ação factual, eu vou usar o presente simples. Mas se eu falo Kinda vem estudando muito, como foi o exemplo que eu dei, eu tenho que usar outro tipo de presente. Então, como eu tenho vários tipos de presente, passado e futuro, eu preciso saber identificar esse tipo de presente, passado e futuro. Como que eu identifico? Através dos verbos auxiliares. Então, toda vez que você olhar o verbo does e o verbo do, você sabe que não é qualquer tipo de presente. É o presente que você vai usar para esse tipo de ação aqui. De boa? Mestre, posso sair tacando o auxiliar em qualquer lugar? Não. Você vai usar os verbos auxiliares nas frases interrogativas e frases negativas apenas. De boa? Vamos aqui. Estrutura das frases. Frase afirmativa. Leandro me ama. Leandro é meu marido. Aí eu escrevi a frase porque é óbvio que ele me ama. Leandro me ama. Tá vendo que o love tá com S? Aí o pessoal fala, mestre, porque em inglês as coisas são ao contrário, não é nada ao contrário, já vou explicar. Odara studies a lot. Leônidas washes his hands a lot. Frase afirmativa, qual é a estrutura? Você vai ter aqui, você vai ter sujeito, tudo bem? Leandro, verbo e o complemento. Mestre, é sempre nessa ordem? Não, quando chegar em advérbio, você vai ver que essa ordem pode ser alterada, mas a estrutura básica é essa daí, tá bom? Então vamos ver aqui, mestre, por que tá com S, IES, por que tá com ES aqui? Essas terminações, elas são usadas para você mostrar que você está usando o presente simples. Lembra que eu falei no início da aula que eu não poderia usar o verbo does e do na frase afirmativa? Eu falei que eu só posso usar o does e do na frase interrogativa e negativa. Já que eu só posso usar na frase interrogativa e negativa, eu não posso usá-lo na frase afirmativa.
Logo, já que os caras que mostram qual tipo de presente que você tem, se é o presente que é ação habitual, se é o presente que vem do passado até agora, esses caras aqui, o do e o does, eles servem para mostrar isso. Eu tenho vários tipos de presente. Qual presente que eu estou usando? Eu estou usando o do e does? Ah, então eu sei que é o presente que eu uso apenas para fatos, verdades universais, etc. Só que esses caras aqui, eles não podem vir na frase afirmativa. Então, já que eles não podem ser usados em frases afirmativas, eu vou usar os sufixos para representá-los. No entanto, os sufixos só são usados quando sua frase for número 1, regra número 1. Para você usar os sufixos, suas frases têm que ser afirmativas. Regra número 2. Para você usar os sufixos, o seu sujeito tem que pertencer à terceira pessoa do singular. Você não lembra? Vai estudar. He, she e it. Se você vem nos acompanhando, você já tem que saber isso, correto? He, she e it são os pronomes da terceira pessoa do singular. Pois bem, então aqui eu não posso fazer a frase assim, ó. Leandro love me. Por quê? Se eu não puser o S, eu não vou estar representando o presente simples. E eu quero mostrar que isso daqui é um fato. Ele me ama. Então eu vou pôr a letra S para o S fazer a função do verbo auxiliar, já que minha frase é afirmativa e o auxiliar não pode entrar aqui. Tudo bem? Então vamos às regras aqui que eu falei. Ah, uma outra coisa, mestre. E se a frase não for com terceira pessoa do singular? Porque aqui a senhora só botou terceira pessoa do singular. Se não for terceira pessoa do singular, se fosse, por exemplo, ao invés de Leandro loves me, se fosse I love you, lembra da frase do coraçãozinho? I love you. Tem S aqui? Não tem. Por quê? Porque o S é só para he, she e it. Se fosse com we love you, teria S? Não, porque o S é S e S é só para he, she e it. Tudo bem? A estrutura continua igual, ó. We e I sujeito, love é o verbo e you é o complemento. Só que não tem sufixo, porque o sujeito não é de terceira pessoa do singular. Tudo bem? Então vamos aqui. Olha. Quando que eu vou usar o sufixo ES? Aqui eu fiz 1, 2, 3, mas aqui vamos começar de 3, 2, 1. Quando que eu vou usar o sufixo ES? Eu vou usar ES quando seu verbo terminar em SS, quando for SH, CH, X, Z e O. Tudo bem? Quando o seu verbo tiver essas terminações. Tá bom? Então, repetindo, se o seu verbo é o verbo assistir, não é isso? Verbo assistir, ele termina em CH. Sua frase é presente simples? Sim, então tem que ter atenção. Sua frase é afirmativa? Sim, tem que ter atenção. O seu sujeito é terceira pessoa do singular? Sim, então você obrigatoriamente tem que ter um sufixo para representar o presente simples. Só que o seu sufixo vai depender da terminologia do seu verbo. Se o seu verbo terminar com CH, o que você vai fazer? Vai acrescentar S. Por que S? Porque faz parte da regra. Ó. Regra 3. Verbos terminados em SS, SH, CH, X, Z e O vão receber o sufixo S. De boa? No 2, eu tenho Y antecedido de consoante. Odara studies a lot. Odara estuda muito. Vamos supor que seu verbo seja o verbo carregar. Vamos lá. Frase afirmativa. Presente simples? Sim. Atenção. Frase afirmativa? Sim. Atenção, então. Seu sujeito é a terceira pessoa do singular? Tem que ter sufixo. Seu verbo terminou em Y e antes dele, antes do Y, tem consoante? Então, o que eu vou fazer? Eu vou retirar o Y, vou acrescentar IES. Para quê? Para mostrar que eu estou usando presente simples. E para os demais verbos, ou seja, todos os verbos que não têm
as terminações da regra 3 e da regra 2, mas sua frase for no presente simples, frase afirmativa e terceira pessoa do singular, você vai pôr somente o S como verbo amar. De boa? Vamos para a frase interrogativa, estrutura de frase interrogativa. Gente, não podemos seguir a mesma regra que a língua portuguesa. Frase interrogativa em inglês, obrigatoriamente, tem que começar com o auxiliar. Então, olha só. Se a frase é I love you, ok? Você não pode fazer igual ao português. I love you? Não, não pode. Frase, vamos lembrar uma coisa. Se a frase é interrogativa, você obrigatoriamente tem que pôr o auxiliar antes. Obrigatoriamente. Tem o ponto de interrogação, lembra que você tem que ter o auxiliar. Mestre, isso eu vou usar para todas as frases interrogativas? Sim, você vai usar para todas as frases interrogativas. De boa? Então vamos lá. Existe uma exceção de um assunto que você vai ter auxiliar na frente e não vai ser frase interrogativa, mas vamos deixar quando nós chegarmos às matérias de concurso mais para frente, EFON, IMITA, Escola Naval, tá bom? Bom, então voltando, se a minha frase é interrogativa, se a minha frase tem ponto de interrogação, tem que começar com auxiliar. Vai ser qualquer auxiliar? Did, will? Não. Qual é o seu tempo verbal? É presente simples. Então você tem duas opções. Ou você usa o does para he, she, it, por exemplo. He, Leandro. She, Kinda. It, the dog. Para os demais pronomes, você vai usar o auxiliar do. Como funciona? A estrutura da frase interrogativa é auxiliar, sujeito e verbo. Sempre vai ser assim o complemento. Sempre vai ser assim, ok? Mestre, cadê o S que tinha aqui no verbo loves? Does she love you? Tá vendo? Does she love? Não é does she loves. Não tem S. Por que não tem S? O S que estava aqui, ele sai daqui e vem para cá. Tudo bem? Por que que o verbo é does e do? Ó, o verbo do não termina em O? Olha o O aqui na regra 3. Então, ele vai receber o sufixo ES. Então, aqui, olha, o S que estava aqui sai e vem para cá. Mestre, não entendi. Lembra que eu falei que os auxiliares não podem ser usados na frase afirmativa? Para a gente representar o auxiliar na frase afirmativa, eu tenho sufixos? Pois bem, se você botar o sufixo aqui e botar o auxiliar, você vai estar indicando o tempo verbal duas vezes. Não precisa identificar o tempo verbal duas vezes. Mestre, eu posso escolher? Você não pode escolher nada. Existe uma regra pré-estabelecida. Qual é a regra? Frase interrogativa se inicia com auxiliar. No presente simples, quando eu uso então o does, o meu sufixo sai, porque a representação do tempo verbal presente simples está sendo feita pelo does. Tudo bem? Então, does she love you? Ela te ama? Do we run fast? Nós corremos rápido? Sem S, sem nada, porque o meu sujeito é we. Não pode ser does we, tem que ser do we. Por quê? Porque o seu sujeito não é nem he, nem she, nem it. Tá bom? Frase negativa. I do not like you. Muitas pessoas perguntam se isso aqui tá certo, ó. I not like you. Ué, não tá certo, já que not é não, eu não gosto de você. Certíssimo. Errado. Porque se você fizer isso, eu não vou saber se a frase é você não gostou de mim, não sei se é você não gosta ou não sei se é você não vai gostar. Eu não sei identificar se é presente, passado ou futuro. Logo, o auxiliar aqui se torna obrigatório para você identificar se é presente, passado ou futuro. Ok? Então tem que ser I do not like you. Ou a contração. Don't. Tudo bem? He doesn't not run. Ele não corre. Does not run. Verbo sem sufixo, porque o S que tinha aqui saiu, veio para cá. Does not
também pode ser representado pelo doesn't. Tudo bem? De boa? Vamos agora para o verbo to be. Mestre, o que é o verbo to be? O verbo be, to be to é a preposição e fica no infinitivo. O verbo be é o verbo ser e o verbo estar. Eu estou ótima. I am wonderful. I am amazing. Eu estou triste. I am sad. Muito bem. Eu sou alta. I am tall. Ok. Quais são os verbos to be no presente? Gente, o verbo to be não se baseia, ele não é somente am, is e are. Nós temos aí 8 verbos to be, tudo bem? Aqui deu um bug no meu cérebro. Temos 8 verbos to be, tudo bem? Os verbos to be são usados de acordo com os tempos verbais. Primeira coisa que você tem que entender, tá bom? Então, olha só. No presente simples, a primeira coisa que tem que ficar bem clara é que quando se usa o verbo to be, os verbos auxiliares, eles saem da lista, eles não aparecem mais. Toda vez que você for usar o verbo to be, você não vai mais usar nem o do nem o does. Por quê? As frases que têm o verbo to be, elas por si só já indicam o tempo verbal e já tem o contexto total. Então, o verbo to be, ele é exceção. Por que ele é exceção? Ele já tem a compreensão dentro dele e ele mesmo já mostra o tempo verbal. Ele já mostra presente, passado, futuro. Ele não precisa de um auxiliar para indicar para você se é presente, passado ou futuro. Tudo bem? Então, ele é exceção. Então, sempre quando usar o verbo to be, você não vai usar nem o do, nem o does. Não pode. Ótimo. Qual a estrutura da frase? Frase afirmativa. Antes disso, vamos lá. Para quem não sabe, se o seu sujeito for I, você vai usar o verbo am. Se o seu sujeito for he, ou for she, ou for it, você vai usar o verbo to be is. Se o seu sujeito for o pronome you, for we ou they, você vai usar o verbo to be are. Ótimo. Qual é a estrutura da frase? Frase afirmativa. Eu vou ter I como sujeito, por exemplo, am como verbo, tall como complemento. I am tall. Eu sou alta. Frase afirmativa. Mestre, e para fazer a frase interrogativa, como eu faço? Já que eu não posso usar nem o do nem o does. É bem tranquilo. Bote o seu ponto de interrogação e inverta. Vou inverter o quê? O sujeito vai para o lugar do verbo e o verbo vai para o lugar do sujeito. Já que está assim, I am, você vai fazer isso aqui, ó. Vai inverter. Então, ao invés de I am, sua frase interrogativa vai ficar am I. Pronto. Mestre, não vou usar o do, lembra que eu falei? Quando se usa o verbo to be, não uso nem o do nem o does, porque ele por si só já mostra o tempo verbal e já indica o contexto completo. Então não usa. Is she cool? Frase interrogativa, eu sou obrigada a começar com o verbo. Não pode ser o do nem o does. O que eu vou fazer? Vou só inverter. Se o meu sujeito é she, eu tenho que botar o verbo to be is. Is she cool? Frase interrogativa. Frase afirmativa como ficaria? She is. E botaria o ponto final. Ok? E a frase negativa, como é que faz? They are not smart. Frase negativa, boto not. Tirei o not, virou frase afirmativa. Botei o not, vira frase negativa. Se fosse she, ficaria she is not. Se fosse I, ficaria I am not. Mestre, qual é a contração disso daí? A contração de are not é aren't. A contração de is not é isn't. A contração de am, não existe amn't. Não existe. O máximo que você pode fazer é am e botar o not aqui. Tudo bem?
Mestre, e os advérbios? Quem está se perguntando aí, né? Quais advérbios que eu uso com o tempo verbal presente simples? Galera, eu não gosto de botar advérbio aqui agora, porque se eu botar advérbio, eu vou ter que mostrar o posicionamento dos advérbios. Vamos deixar isso para daqui a pouquinho, a gente vê o posicionamento dos advérbios e você vai entender como é que funciona, tudo bem? Basta você focar no início da aula, verdades universais, fatos, tudo aquilo que eu botei que você vai saber quando usar o presente simples, tá bom? Espero que tenham gostado, um grande beijo, fiquem para a próxima aula, tchau, tchau!